Então, pessoal, a gente viu na aula, né, a primeira parte ali sobre a Constituição Federal. Então, eu expliquei na aula como ela se organiza, quais são o que ela preconiza, quais são as características dela. E ainda a gente falou um pouquinho dos remédios constitucionais e do direito administrativo. Então, um pouquinho de qual é a cara do direito administrativo, até onde ele vai, ele abraça, ele abraça contratos e quais são as responsabilidades, né, do contrato. A gente viu um pouquinho de como é que eles funcionam também, quais são as características dos contratos administrativos, que é super importante, né, de vocês terem em mente. E aí a gente precisa então falar um pouquinho sobre, ainda dentro dessa unidade voltada para a Constituição Federal, um pouquinho de fatos. Então, o fato típico é uma intenção de crime, é um fato humano indesejado que consiste em uma conduta humana voluntária. Então, o fato típico é aquele que o resultado se ajusta formalmente e materialmente ao tipo penal. Então, no fato, a gente consegue ter uma aplicação de penalidade. Então, uma conduta pode ser dolosa ou culposa. Então, a conduta dolosa é que tem intenção de produzir o resultado ou assumir o risco, e a culposa é quando não tem intenção de produzir o resultado por ser negligência, imprudência ou imperícia. Ainda tem o fato típico antijurídico, é quando um agente atua em legítima defesa, é o ato de se defender, o estado de necessidade é quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar. E o estrito cumprimento do dever legal, que ocorre quando o agente cumpre exatamente o determinado pelo ordenamento jurídico. E a gente tem imputabilidade ainda, que é a capacidade de culpabilidade, entendida como capacidade de entender e de querer. Como regra geral, nosso ordenamento penal são imputáveis aos maiores de 18 anos. Ainda dentro dessa visão, a gente tem, né, caracterizado algum tipo de penalidade pelo fato típico, a gente tem as penas, né? Então, quais são as penas hoje preconizadas pela Constituição Federal? A gente tem a privativa de liberdade, a restritiva de direitos e a multa. Então, na privativa de liberdade é onde a pessoa vai presa, ou ela fica detida de alguma forma, ou ela tem que ficar por exemplo, uma prisão domiciliar. Na restritiva de direito, então, onde são cumpridas por meio de prestação de serviço à comunidade, hospitais, escolas, orfanatos, à própria cidade. E a gente tem a multa. As penas de multa variam de 10 a 360 dias. Uma multa um dia de multa, igual a um trigésimo do salário, a 5 salários mínimos. Então, varia muito conforme for a penalidade, característica das pessoas, enfim, renda, né? Ainda a gente tem a medida de segurança, que é uma espécie de sanção penal de natureza preventiva, divergindo da pena quanto aos fundamentos, e quando a execução não incidindo sobre ela os benefícios do sistema progressivo característico de pena. Ou seja, a medida de segurança é aquela que é emitida, ela não tem como voltar, não tem como diminuir tempo de pena. É uma medida que é inferida e que ela tem que ser cumprida. Além, então, do direito administrativo e do direito, por se dizer, penal, a gente tem, então, alguma visão do direito eleitoral, né? Então, quais são as fontes do direito eleitoral? A própria Constituição, o Código Eleitoral, a lei das inelegibilidades, a lei dos partidos políticos, a lei das eleições e a resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Então, tudo isso são as fontes para o chamado direito eleitoral. Na Constituição, então, a gente tem direitos políticos, condições de elegibilidade, causas de inelegibilidade, diretrizes de funcionamento dos partidos e organização da justiça eleitoral. Abaixo disso, no Código Eleitoral, a gente tem questões eleitorais de ordem jurídica brasileira, tudo aquilo que a gente vê nessas épocas de eleições aí, quem pode, quem não pode, o que que pode, né, aonde pode. Então, tudo isso está dentro do Código Eleitoral. Lei de inelegibilidades, então, são as situações onde os candidatos são inelegíveis, ou seja, eles não podem ser eleitos, e ações eleitorais de várias naturezas.
E ainda dentro dessa lei é que está a lei da ficha limpa, né? Que veio fazer uma alteração na própria lei de inelegibilidade. A gente tem a lei dos partidos políticos, então, aonde a criação e funcionamento dos partidos políticos é desta lei ó, que preconiza quem pode, quem não pode fazer um partido, como é que esse partido tem que ser constituído, quanto né, ganha esse partido, quem faz parte, quem manda, quem não manda, quem pode circular, em que momento pode trocar de partido e por aí vai. Lei das eleições, então, o funcionamento do processo eleitoral como um todo, né? Em que momento vai ser feito, como esse ano que a gente teve mudança no processo eleitoral, quem é que, aonde, né? Onde foi olhado para que possa ser alterado foi na lei das eleições, tá? E a gente tem as resoluções, então, do Tribunal Superior Eleitoral. São várias resoluções que vêm, então, para contribuir para o direito eleitoral. A competência para legislar sobre o direito eleitoral é privativa da União e medida provisória não pode dispor sobre matéria eleitoral. A gente tem ainda o direito militar, né, dentro dessa visão da Constituição Federal. Então, para Martins, o direito militar ele pode ser definido como um conjunto de princípios e normas que regulam matéria de natureza militar. É, pois, o direito que regulamenta a atividade dos militares. São instrumentos do direito militar, primeiramente, a Constituição Federal, que regulamenta na matéria do artigo 42. Também deles são instrumentos o Código Penal Militar e o Código Processual Penal Militar. Então, o direito ele é um ramo especializado no direito que estabelece regras jurídicas para a proteção das instituições militares e o cumprimento da sua destinação constitucional. A especialidade desse direito decorre da natureza de bens jurídicos tutelados, a autoridade, a disciplina e a hierarquia, o serviço e a função do dever militar. Ou seja, aqui no dever militar é onde se toma conta, né, de tudo aquilo que acontece nas instituições militares do nosso país. Então, existe uma legislação própria, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso. Essa legislação preconizada lá dentro da Constituição, a Constituição, por sua vez, se desdobra para atender né, as necessidades desse ramo. Beleza? Dentro do direito militar, então, a gente tem algumas fontes. A Constituição Federal, como eu falei, o Código Eleitoral, então, dispõe da estrutura e organização da justiça no que não contraria a Constituição Federal, alistamento eleitoral, eleições, garantias e crimes eleitorais. Ainda a lei das eleições também é uma fonte do direito militar. Trata de tudo que deve ocorrer durante as eleições, registro de candidatura, propaganda, apuração de votos, entre outros. A lei orgânica dos partidos também é uma fonte do direito militar, então trata da organização, funcionamento, finanças e contabilidade dos partidos. E a própria resolução do TSE, então edita instruções normativas com o objetivo de regular o processo eleitoral. Então, ambos estão intimamente ligados, né? E tem a ver, então, sempre com a Constituição. E a gente tem aqui o direito do trabalho, né? Muito conhecido, também um dos braços da Constituição. Dentro do direito de trabalho, possui a consolidação das leis do trabalho como uma principal norma, né? E depois a gente tem as normas esparsas. O objeto do direito do trabalho, então, são as relações trabalhistas individuais ou coletivas. E alguns institutos regulados pelo direito do trabalho têm tem algumas coisas que são reguladas, então, pelo direito do trabalho, o contrato de trabalho, jornada de trabalho, descanso, férias, remuneração, FGTS, entre outros fatores, né, que são relativos ao trabalho, que são regulados, então, pelo direito do trabalho. A gente tem ainda o direito do consumidor como um viés dentro da Constituição, que é onde assegura o direito do consumidor em relação às suas ações, né, e as suas relações comerciais. Então, o consumidor sendo toda pessoa física e jurídica que adquire ou utiliza um bem e serviço. Então, nessa lei 8.078 de 1990, onde se preconiza a relação entre consumidor e fornecedor. Então, é importante. A gente sabe, né, que ela é muito forte, então, para quem tem comércio, para quem tem vivência aí de contato
com o consumidor sabe que existe essa lei que protege, e protege os dois lados, né? Apesar da lei ser direito do consumidor, dentro do direito do consumidor existem regras, né, que protegem o consumidor, mas que também garantem ao fornecedor o seu direito. Então, o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor apresenta os direitos básicos do consumidor, e existem também os deveres do consumidor, que é aí que eu falo que existe nesse dever do consumidor a proteção do fornecedor. Então, o consumidor ele tem que exigir nota fiscal, exigir contrato, garantia, pedir manual. Então, ele tem que saber que ele precisa fazer tudo aquilo que convém a ele, né? Para que ele depois possa também se garantir da legislação para o seu bem. E uma das coisas que é importante também dentro do direito, né, é prescrição e decadência. Então, uma das coisas que existe nesse cenário todo, né, é a prescrição da legislação. Então, nesse caso aqui, do direito do consumidor, existe também uma prescrição e uma decadência. Então, existe um prazo que precisa ser atendido, né? Existe todo uma atenção que precisa ser dada para o passo a passo. Então, o consumidor tem o direito de reclamar por algum problema que ele tem na mercadoria, ou algum arrependimento, mas ele precisa saber que isso tem, no caso de um fornecimento de serviço ou produto não durável, caduca em 30 dias o direito dele, e se o produto for durável, o serviço durável, caduca em 90 dias. Então, a pretensão de reparação por danos causados por produto ou serviço prescreve em 5 anos. Então, existe toda uma atenção que a gente precisa ter para esses prazos, né, quando a gente fala de direito do consumidor. E aí, nessa visão ainda de Constituição e entendendo melhor como se relaciona com o direito os direitos, e aqui falando do direito do consumidor, existe uma questão chamada desconsideração da personalidade jurídica, né? Nesse momento, o que o Código Civil preconiza na Lei 10406/02, que em caso de abuso de personalidade jurídica causada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir o requerimento da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo. Que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. Então, né, dentro dessa lei, nessa visão, né, ele desconsidera a personalidade jurídica, ou seja, dependendo do que aquela empresa, aquele produto, serviço gerou, eu não vou só atrás da empresa, eu vou atrás das pessoas físicas que estão atrás daquele CNPJ. No caso do consumidor, na Lei 8.078/90, o juiz também desconsidera a personalidade jurídica da sociedade quando em detrimento do consumidor houver abuso do direito, excesso de poder, infração da lei, etc. Então, aí tem um monte de contravenções que podem acontecer. Então, dentro dessa lei, né, é onde a gente consegue proteger o além, né? A gente não protege só o consumidor, daquele consumidor que compra uma roupa no balcão, mas protege aquele consumidor que pode comprar algum produto que pode causar um dano bem extensivo aí na sua vida. Então, o direito do consumidor está aí para isso. Ainda dentro do direito do consumidor, né, existe toda uma preconização em cima da publicidade e propaganda dos produtos e serviços que a gente trabalha, e também da proteção de contratos que são feitos entre consumidor e fornecedor. Então, é importante que a gente conheça essa legislação e por que dentro dessa unidade a gente fala tanto, né, tão expressivamente do direito do consumidor. Porque nós, como administradores, como gestores, como empresários e mesmo funcionários de qualquer tipo de estabelecimento que tenha alguma relação comercial, a gente precisa estar ciente de que tudo que a gente faz, tudo que a gente oferece, tudo aquilo que a gente tem para vender, né, para servir, de alguma forma está sujeito à legislação. Então, a gente precisa entender que tudo isso está previsto na legislação do Código do Consumidor. Então, ele regulamenta também os contratos e também a parte de publicidade e propaganda. Então, fiquem atentos. Essa parte de publicidade e propaganda é algo bem legal, assim, não sei se vocês já tiveram tempo de ler o Código do Consumidor,
Mas é legal de saber, de conhecer, porque muitos